Essa semana eu estive pensando o seguinte: todo mundo que diz alguma coisa acredita estar dizendo algo que ele chama de a verdade. Ou seja, a verdade é um porto seguro no qual todo mundo espera encontrar abrigo, defendendo-se por trás da verdade. No entanto, vamos meditar um pouquinho sobre o que esta palavra pode querer dizer. Bem, caso exista alguma verdade, existem alguns requisitos dos quais ela não pode escapar. Então, em primeiro lugar, ela tem que ser universal. Porque se você tem aqui uma verdade parcial, mas a verdade parcial está colocada dentro de um quadro falso, ela só é verdade de um ponto de vista muito subjetivo. Portanto, se existe alguma verdade, ela tem que estar conectada a outras verdades. Quer dizer, ela não pode desmentir outras verdades. Se a verdade se desmente, então ela não é verdade de maneira alguma. Isso quer dizer que toda e qualquer verdade depende, em última análise, de uma verdade total que abrange o infinito, abrange o universo, e abrange todos os níveis de realidade, todas as dimensões da existência, vamos dizer, desde a mais universal até o mais mínimo detalhe que você possa conceber. Tudo isto interconectado de alguma maneira, não necessariamente como se fosse um sistema lógico dedutivo, mas através de toda uma grade, uma rede de interconexões que podem ser lógicas, analógicas, dialéticas, elos de simpatia, de semelhança, de similitude, como queiram. Mas verdade totalmente desconectada não pode haver. Então, isso significa que se há alguma verdade, é a verdade da totalidade universal, incluindo o que essa totalidade universal sabe sobre si mesma, porque se ela nada souber, então acontecerá que nós estamos dentro de um campo eminentemente falso, no qual nós somos os únicos portadores da verdade. Então, é só você fazer essas observações, você pode perguntar assim: nós podemos conhecer a verdade? A resposta é evidentemente não. Quer dizer, a verdade, ela é incognoscível para os seres humanos. A verdade no sentido forte da palavra, quer dizer, verdade universal, abrangente e, por assim dizer, omniexplicativa. Nós não temos isso de jeito nenhum. Então, ou estamos no mato sem cachorro, ou tem alguma outra solução possível. Ora, se eu disse que nenhuma verdade parcial pode valer por si mesma se não estiver amparada em toda, vamos dizer, a sequência, ou em toda a hierarquia das verdades que vai até a última verdade universal, então, se nós não podemos conhecer a verdade universal, então não podemos conhecer também as verdades parciais. Esse raciocínio é muito simples. Mas o fato é que, por experiência, nós sabemos que nós conhecemos algumas verdades parciais. Nós sabemos, por exemplo, vamos dizer, pelo domínio que exercemos sobre alguns processos naturais, não é isso? Ou pela nossa capacidade de previsão de situações humanas, que frequentemente ultrapassa até as nossas próprias expectativas. Se você pegar todo o mundo da tecnologia, ele consiste no domínio exercido sobre processos naturais, de modo que você, desencadeando um efeito, você produz a causa exatamente conforme a expectativa. Então quer dizer que nestes pontos específicos nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos verdades parciais e sabemos que elas dependem de uma verdade universal que permanece desconhecida para nós. Ora, isto nos dá uma capacidade de adaptação ao ambiente físico, ao ambiente social, ao ambiente humano, extraordinária, que transcende infinitamente as possibilidades de qualquer animal. Se nós perguntarmos assim, um animal conhece a sua situação? Ele conhece dentro de uma grade muito limitada, dentro de um horizonte muitíssimo limitado. Por exemplo, suponha que você é um urso e aparece um sujeito da sua frente com uma espingarda na mão. O urso sabe o que é espingarda? Não tem a menor ideia. Ou seja, você aponta a espingarda para o urso e ele ainda não sabe que ele é um defunto. Né? Quando ele souber, vai ser demasiado tarde. Por outro lado, pode haver um sujeito ali que está com uma arma e que não pretende matar o urso de maneira nenhuma, ele está carregando a arma apenas por autodefesa ou por hábito, e o urso o ataca e o mata e come.
Isso quer dizer que a adaptação do urso à sua situação só é válida dentro de uma esfera de realidade muito pequena. Não é isso? E nós vemos claramente o limite dessa esfera de realidade quando fazemos algo que o animal não compreende. Por exemplo, houve um biólogo, eu não lembro se foi o Conrad Lorenz ou outro qualquer, que ele começou a conviver com uma tribo de macacos, e os macacos aceitavam como se fosse um membro, né, da comunidade. Mas um dia ele se vestiu de macaco, ele se fantasiou de macaco, os macacos ficaram aterrorizados. Então você vê que a distinção que o macaco faz entre um macaco e um não macaco é muito precária. Quanto mais ele se parecia com o macaco, do seu próprio ponto de vista, menos ele se parecia com o macaco do ponto de vista deles. Em suma, eles não entendiam o que estava acontecendo. Uma vez eu fiz uma experiência, eu acho que eu já contei aqui, eu tinha uma cachorrinha, eu amarrei a cachorrinha com um laço. Quer dizer, ela não estava presa realmente, tinha um laço. E quando alguém a provocava, ela pulava para atacar a pessoa e era enforcada pelo laço, evidentemente. E ela pulou 1000 vezes e 1000 vezes foi enforcada. Eu pensava assim, quantos séculos ela levaria para entender que se ela fosse para trás, ela estaria livre do laço. Ela não aprenderia isso jamais. Ou seja, esta simples situação transcendia infinitamente a capacidade de adaptação do bicho à sua situação real que ele estava vivendo. Se nós compararmos isso com o ser humano, nós vemos que a nossa capacidade de adaptação é absolutamente monstruosa. O Ortega y Gasset observa, com muita razão, que todos os animais têm um clima e uma região que lhes são apropriados. Por exemplo, uma girafa se sente muito bem no calor africano, o urso polar se sente muito bem no frio do Ártico, tá certo? Mas se você trocar as posições deles, eles estão lascados, né? Ao passo que o ser humano não se sente confortável em parte nenhuma do planeta. Em todo lugar ele está inadaptado. Né? Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, sei lá, no verão você precisa do ar-condicionado e no inverno você precisa do aquecedor. Quer dizer, você precisa fazer uma adaptação porque você não está bem nem no calor, nem no frio. Né? Se você mora no mato, sem recurso, você acha que você está mal ali, está correndo perigo, você vai viver na cidade, daí você é assaltado, atropelado, tem que pagar imposto, etc, etc. Então, nesse planeta não há um lugar adequado para o ser humano. Em função disso, o ser humano desenvolveu milhares de artifícios para se adaptar mais ou menos ao seu ambiente. Se você pensar isso, se você pensar a multidão de remédios, de equipamentos, de técnicas, tudo que o ser humano inventou para ele se virar mais ou menos no ambiente terrestre, você verá que a capacidade de adaptar, embora o ser humano não esteja bem em parte alguma na Terra, a sua capacidade adaptativa é monstruosa. Não é isso? Quando você pensa, por exemplo, a ideia das mutações, que fala a teoria da evolução, né? É dizer, uma espécie, supondo que existem essas mutações, que na verdade até hoje as mutações observadas são absolutamente insignificantes. Por exemplo, quantos milhares de anos não precisa para que um bicho desenvolva uma pequena mudança anatômica para se adaptar, né, ao seu ambiente? Essas mudanças, vamos dizer, em escala pequena, elas acontecem. As macromutações de que fala a teoria da evolução nunca foram observadas e, por definição, jamais serão, porque elas levam bilhões de anos, só se nós arrumarmos um biólogo que dure um milhão de anos para poder observar isso aí. Então, nada disso foi observado, mas mutações de escala pequena existem, mas elas levam muito tempo para acontecer. Se o ser humano dependesse disso para sobreviver, já teria extinto há muitos anos. Tudo isto mostra para nós que algum conhecimento das verdades parciais nós temos. Agora, como é possível o conhecimento das verdades parciais se nós não temos nenhum acesso à verdade universal que as gera, produz e sustenta? Eis aí um mistério. Em parte, a solução desse mistério está na seguinte coisa. Existe uma montanha de estudos sobre a
cognição humana, sobretudo a respeito, vamos dizer, da comunicação não verbal. E hoje nós não podemos negar que nós sabemos muito mais do que nós conseguimos dizer até para nós mesmos. Ou seja, cada um de nós é um depósito imenso de conhecimentos que servem para a nossa orientação na prática e no dia a dia, mas aos quais nós não conseguimos dar, através da linguagem, uma vigência pública. Isso quer dizer que, se você pegar todas as bibliotecas do mundo, bibliotecas, arquivos científicos, etc., etc., o que está registrado ali é um nada perto do que a humanidade sabe. O que você sabe, medite isso aqui, por exemplo, o que você sabe sobre a sua própria vida e quanto você conseguiria disso transmitir, digamos, se você fosse escrever um livro de memórias. Tem mais ou menos, só para você fazer uma ideia, vamos dizer, os hiatos temporais que existem numa recordação autobiográfica. Você pula meses, anos, né? Você não lembra daquilo ali, quer dizer, você sabe que aquilo aconteceu, mas você não consegue processar isso na sua memória consciente. Não é isso? Mas que você sabe, a prova de que você sabe é que você consegue se orientar com relação à sua própria vida. Né? Eu tenho muito essa experiência de ser acusado de coisas que eu não fiz. Né? Coisas que eu nunca pensei na minha vida, mas eu sei que eu não fiz. Eu sei que eu não estava lá. Eu sei que a coisa foi outra. Embora eu às vezes não saiba exatamente como foi. Então, quer dizer, mesmo aquilo que eu não consigo lembrar conscientemente, eu tenho um senso de orientação com relação àquilo. Então, vamos dizer, a pergunta é, da onde vem este senso de orientação que nos permite conhecer uma infinidade de verdades parciais? Ora, se isto não vem da própria verdade universal, então não tem explicação. Ou seja, de algum modo misterioso, nós somos dirigidos pela verdade universal em direção às verdades parciais que nós precisamos e podemos conhecer. Vamos dizer, esta presença da verdade universal, ela permanece, por assim dizer, no inconsciente. Não é isso? Mas sem ela nada podemos fazer. Tá certo? Então, ora, é isso que a Igreja descreve como a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a nossa inteligência. E a inteligência só funciona porque está fundada nesta raiz da verdade universal, sem a qual qualquer verdade parcial seria absolutamente inconcebível. E esta imensidão de processos de adaptação que o ser humano criou ao longo do tempo e continua criando seria absolutamente inexplicável. Estão entendendo isso? Então isso é o mesmo que dizer, sim, nós conhecemos a verdade universal, mas a conhecemos não como um conteúdo conscientizável e manipulável. Nós a conhecemos apenas como um recurso inconsciente que trabalha em nosso favor e que orienta o nosso conhecimento das verdades parciais, sem que nós possamos reconstituir o processo todo. O Dr. Miller, ele costumava falar, vamos dizer, de um quadro patológico chamado despersonalização epiléptica, que se caracterizava pela perda da capacidade divinatória. Se você parar para pensar quantas adivinhações você faz num só dia, e sem as quais você estaria absolutamente perdido no espaço, você terá uma ideia de como funciona, dizer, este fundo da verdade universal em cima do qual nós construímos as nossas vidas, as nossas percepções, o nosso conhecimento, etc. Ora, mas se as coisas são assim, então isso significa o seguinte: ninguém está privado da verdade. Todo mundo tem um acesso a ela. Tá certo? Não um acesso no sentido de um domínio consciente dessa verdade, ou seja, não conhecemos a verdade universal como conhecemos, por exemplo, o funcionamento de um equipamento que nós usamos, ou a conduta do animal que nós estamos domando.
Não nesse sentido, que esses são conhecimentos que nós dominamos, eles pertencem a nós, estão dentro da esfera da nossa consciência, e nós dominamos e manipulamos esses conhecimentos. Então não é nesse sentido que conhecemos a verdade universal. Conhecemos a verdade universal no sentido de estar nela. E isso é que eu chamo conhecimento por presença. Aliás, eu chamo não, eu achei, um tempo atrás eu achava que eu tinha descoberto o conhecimento por presença, até que alguém me mostrou um livro que falava de um filósofo iraniano do século XI que já tinha descoberto isso. Mas para a gente não se iludir com as nossas grandes novidades. Então, o fato é que o cara descobriu o conhecimento por presença, ninguém ligou, e eu, sem ter conhecimento dele, redescobri isso aí. Eu acho que com esses exemplos que eu estou dando, fica mais nítido o que eu estou querendo dizer com conhecimento por presença. Você conhece essa verdade não porque você a domine intelectualmente, mas porque você está nela. Ela é o seu quadro vital. Você não pode viver sem ela nem um único minuto, e você conta com isso. Né? Mas se as coisas são assim, então pensa bem. O sujeito que diz que está em busca da verdade, exatamente o que ele está buscando? Ele está buscando um conjunto de proposições que, segundo ele, expressam, vamos dizer, o conteúdo da verdade. Esse conjunto de proposições é escrito em alguma língua, língua morta ou língua viva, mas a língua que tem uma vigência pública. Ou seja, é aquela parte da verdade que não apenas está conscientizada por um indivíduo, mas que pode ser conscientizada por todos, um grande número deles ao mesmo tempo. Então é uma espécie de mínimo múltiplo comum. Tá certo? É um recorte que abrange o que eu sei, o que o outro sabe, o que o outro sabe, o que o outro sabe. Tem um pedaço ali que é... Todo conhecimento público é isto. É um recorte feito com uma parcela infinitesimal do que cada um sabe e que coincide com o que os outros sabem. Eu digo que se você está buscando isso, você pode dizer que você está buscando a verdade ou você está buscando apenas o consenso público? Então, a busca desse consenso público, evidentemente, tem muito menos importância do que a busca da própria verdade, que jamais cederá ante o seu desejo de dominá-la, mas, ao contrário, ela só se oferecerá a você se você a aceitar, se você se colocar dentro dela, em vez de colocá-la dentro da sua cabeça. Quer dizer, a verdade, nesse sentido, ela não é um conteúdo da sua consciência, mas é um âmbito, um domínio, uma esfera, um espaço no qual nós vivemos. Né? No sentido do apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, se você perguntar assim, qual é o propósito de um curso de filosofia? Iniciar as pessoas numa doutrina, de um conteúdo doutrinal já expresso em palavras, que será absorvido por você? Ou, ao contrário, levar você a conscientizar esse imenso depósito da verdade universal dentro do qual você está e que você jamais dominará, mas que pode sempre inspirar, orientar e dirigir você no sentido das verdades parciais que você precisa ou deseja conhecer. Então, é por isso que eu disse que, hoje mesmo eu escrevi que a finalidade da filosofia não é criar filosofias, isso é doutrinas filosóficas, mas criar filósofos. O que é um filósofo? Diz, filósofo a gente tem amor à sabedoria. Eu digo, mas espera aí. Quando eu estou falando dessa verdade universal que permanece, por assim dizer, nas nossas costas e dentro da qual nós estamos, isso é a sabedoria, evidentemente. E no que consiste o amor à sabedoria? Consiste em você tentar pegar a sabedoria, encaixá-la dentro de um sistema doutrinal e publicá-la? É claro que não. Consiste em você ceder a ela e você estar atento e você ser dócil a ela, de modo que deixar-se dirigir por ela nos vários momentos da sua vida e das suas investigações. Tá certo? O que significa o seguinte: só existe neste mundo um portador da verdade. Esse portador é o ser humano. Então, note bem, não são os livros, não são os arquivos e registros científicos, não são as instituições, são os seres humanos. Agora, por exemplo, quando você lê
as obras do grande filósofo, digamos, um Edmund Husserl. O exemplo do Edmund Husserl é muito útil, porque, já expliquei, Husserl sabia taquigrafia e ele praticamente escrevia na velocidade que pensava. Então, o número de registros de pensamento de Edmund Husserl é monstruoso, né? Agora, pega todos esses registros e para pensar assim, o que mais Edmund Husserl sabia? E o que mais ele precisaria ter sabido para ele saber isso que ele escreveu? Aí você vê que, por enorme que seja o volume de registros, o que estava na alma dele, na percepção real dele, era muito mais. Por que, por exemplo, você ter acesso aos livros de Edmund Husserl, claro que é bom, é imensamente bom, mas não é tão bom quanto você ir lá e ter aula pessoalmente com Edmund Husserl, por causa desse, vamos dizer, desse depósito de verdades que estão não num livro, não numa doutrina, mas num ser humano, real, de carne e osso, falante, vivente, Está entendendo? É por isso que realmente só existe ensino da filosofia onde existir um filósofo vivo, vamos dizer, na plenitude da sua atividade filosófica. Senão não existe, senão existe apenas cultura filosófica. Então, a presença, o exemplo, né, o tom de voz, tudo isso importa. Né? Veja, isso importa não só no ensino da filosofia. Né? O Theodore White, no livro Faith in Numbers, Trust in Numbers, ele diz que isto se aplica até ao domínio técnico-científico mais material possível. Hoje mesmo eu estava comentando aqui que um escritor americano que dá aula de arte de escrever, é um homem famoso, um dominador da língua inglesa, evidentemente, e ele escreveu um artigo para os imigrantes, dizendo o seguinte: vocês chegam aqui, vocês vêm da Índia, do México, do Brasil, do Raio que eu paro, e chegam aqui e vocês veem que vocês têm uma dificuldade imensa para compreender uma carta da companhia de luz, um manual do usuário, essas coisas todas, né? O texto de uma lei, né? E vocês ficam perdidos no meio disso, mas eu tenho que confessar, eu também não compreendo nada disso. Tá certo? Então, em vista disso, eu mesmo estava comentando o seguinte: se chega aqui, por exemplo, um móvel, um equipamento qualquer, eu tenho que montá-lo, não adianta eu ler o manual do usuário, porque eu não vou entender jamais aquilo. É preciso que alguém faça na minha frente e eu veja com meus próprios olhos, e daí eu sei. Agora, eu sou assim? Não, de fato todo mundo é assim. As pessoas que têm a capacidade de transpor da explicação verbal para a realidade espacial são poucas. O Pedro, por exemplo, é um talento nisso aí. Você dá um manual absolutamente incompreensível para ele, ele sabe o que fazer. É isso. Assim como interpretar mapas, por exemplo. Você ler um mapa não é uma... Você pega o seu Zé Mané na esquina, solta ele no meio do mato e dá um mapa, ele vai morrer perdido ali no meio, ele não sabe ler mapa. Então, o Theodore White observa que na maior parte dos equipamentos científicos não é possível ensiná-los por meio de manual de instruções. Você precisa ir lá e alguém manejar aquilo na sua frente e você ver isto. Né? E você sentir, por exemplo, o sentido dos gestos, o jeitão. Né? Você imagina a quantidade de informações sensoriais que o aluno adquire numa coisa dessa, e que ele jamais poderá dizer, e muito menos transpor num manual de instruções. Sem isto não existe ciência. Você imagina, por exemplo, sei lá, aqui está um telescópio desse do um observatório, ele vai ensinar você a mexer com o telescópio. Você pode ler o manual de instrução o resto da sua vida, se alguém não mostrar como é que funciona, você não sabe. Né? Um reator atômico, qualquer equipamento científico, por mais simples que seja, né? Esta câmera que está me filmando, né? Se eu não ver alguém fazendo, eu não vou entender. Então, isso quer dizer que não é só na filosofia que a presença humana é importante.
e, vamos dizer, a intercomunicação das consciências, não através da palavra, mas através de uma totalidade na qual a palavra entra como um elemento muito pequeno, um elemento apenas complementar. A palavra serve para você designar coisas às quais você não tem acesso sensorial direto. Por exemplo, eu não posso ter conhecimento direto da vida de Napoleão Bonaparte, então alguém tem que me transmitir por escrito. Tá certo? Então, em vez de a linguagem ter esse poder onipresente e onipotente que a tradição linguística do século XX, desde o Ferdinand de Saussure até hoje, lhe atribui, nós vemos que a linguagem é um quase nada. Dentro, não só dentro do universo, mas dentro do universo que nós conhecemos. Ou seja, a maior parte dos conhecimentos é indizível, mas ela é transmissível de algum modo, quase mágico. E é isto que um curso de filosofia pretende desenvolver em você. Não um conteúdo doutrinal, pronto, mas uma capacidade de conscientizar esse aporte, esse auxílio da verdade universal em todos os momentos da sua vida, dirigindo você para as verdades parciais que você quer ou deseja conhecer. Portanto, é por isso que eu digo, a finalidade da filosofia não é produzir filosofias, mas produzir filósofos. E o filósofo, se é o que tem amor à sabedoria, é o que tem, vamos dizer, uma relação frutífera com esta verdade universal que o sustenta. Ele se deixa guiar por ela para que ela, vamos dizer, intensifique, aguce a sua intuição e o faça perceber as coisas que ele precisa saber, transcendendo infinitamente a sua capacidade de dizê-las. Está entendendo? Então, tudo que eu estou fazendo nesse curso, desde o início, é por isso. Eu meditei muito o caso do Mário Ferreira e pensei, por que este gigante da filosofia, que tinha inclusive o gênio comercial de distribuir livros, ele inventou a venda de livro de porta em porta, a venda de livro a crédito, ele inventou tudo isso. Por que o resultado pedagógico dele foi nulo, foi zero? Eu não conheci, eu entrevistei vários ex-alunos dele, ninguém tinha entendido nada, ninguém aproveitou nada daquilo, absolutamente nada. E o genro do Mário, Fernando, me contou que enquanto o Mário viveu, ele vendia livro pra caramba, né? Porque ele morreu, não se vendeu mais num exemplar. Você apagou tudo. Né? Por que isso aconteceu? Meditei muito isso, claro. Nós temos que meditar o exemplo dos nossos grandes antecessores para aproveitar o que eles adquiriram e para não cometer os erros que eles cometeram. Eu vi, o problema do Mário é o seguinte, ele tinha uma doutrina pronta, ele estava transmitindo essa doutrina. É como se fosse um pregador. O pregador transmite uma doutrina pronta. Né? Se ele é protestante, é doutrina protestante. Se é católico, é doutrina católica. Etc. Então, um filósofo que vem com uma doutrina pronta, bom, ele está transmitindo, mas isso significa que você vai estar circunscrito aos limites dessa doutrina. Então, trata-se de uma transmissão de ideias e não de uma verdadeira educação. Pode se tratar de uma instrução. Veja, o fato de dele ter adotado a expressão matesis megiste. Matesis megiste quer dizer instrução suprema. O que é instrução? Eu pego aqui uma estrutura de ideias, de conhecimentos, e emboco aquilo dentro de você, de modo que aquilo molda você. Educação é exatamente o contrário. Ex ducere, levar para fora. Fazer com que você perceba algo que está para além de você e que está para além do que eu mesmo estou lhe ensinando. Então eu falei, bem, a instrução suprema não é a educação suprema. A educação suprema não pode consistir na transmissão de uma doutrina pronta, mas apenas de sugestões que vão fecundar a mente dos alunos, como fazia Sócrates. Se você perguntar qual é a doutrina de Sócrates, pode revirar se não tem doutrina nenhuma. Ele tem perguntas, dúvidas, raciocínios, sugestões, tem tudo isso, mas não dá para você formular uma doutrina. Nem a doutrina de Platão dá para formular inteiramente, em termos teoréticos. Por quê? Porque quando você chega na culminação do discurso dialético, ele solta lá um mito e você pode interpretar o mito do jeito que você quiser.
Então, isso quer dizer que Platão não tinha muita ilusão quanto à possibilidade de transmitir em palavras o ensinamento supremo. Né? Quanto aos materiais de Aristóteles, de bom, tudo que nós temos de Aristóteles é o rascunho de aula, nós não temos a menor ideia de como ele se explicava aquilo na aula. Então, o conjunto de obra de Aristóteles é também um bando de sugestões. Eu já expliquei para vocês que a obra de toda a obra e todo o esforço filosófico de Aristóteles culmina num paradoxo que ele não resolveu, que é o seguinte: tudo que existe só existe como entes individuais, não existem entidades genéricas caminhando por ali. Né? E, no entanto, todo o conhecimento que nós temos é sempre de tipo genérico, baseado nos conceitos das espécies. Então, existe um hiato entre o nosso conhecimento e a realidade. A adaptação das duas coisas, ela existe, certamente existe, eu mesmo acabei de demonstrar que existe, mas é precário, problemático e tem que ser refeito continuamente. Não é isso? Então, é isso que eu pensei. Por que eu denominei isso aqui de seminário de filosofia? Porque seminário vem de semente. Né? Se você está plantando a semente, você não sabe quais que vão germinar, quais não vão. É como está na Bíblia. Uns vem, o passarinho come, outro cai na pedra, para terminar o controle da coisa. E pior, nós que não sabemos quais vão germinar, nós não sabemos o que vai germinar. É como se o sujeito pegou lá a semente de tudo que é misturado, tem aqui de milho, de abacate, de tomate, de goiaba, e jogou, ele não sabe o que vai pegar. Ele não sabe o que está criando, tá certo? Então, um educador espanhol, que eu não lembro o nome, ele dizia: a educação é uma arte de resultados imprevisíveis. Imprevisível não quer dizer que esteja totalmente descontrolado. Eu me lembro, eu acho que todo esforço educacional, para mim, sempre me lembra, quando eu era jovem, eu desenhava muito e pintava, e gostava muito de pintar com aquarela, e para desenhar um céu em aquarela, o que você faz? Você desenha meticulosamente cada nuvem? Não. Você espalha água no papel, põe 2 gotas de tinta azul e fica fazendo assim com o papel, até o negócio ajeitar, dar um jeitão mais ou menos de nuvem. E funciona. Então, a educação é mais ou menos assim. Você não tem um controle total, você tem, por assim dizer, uma orientação estatística, né, probabilística. Né? E eu acho que isso funciona. Funciona por quê? Porque é próprio da natureza humana se desenvolver a partir dessas sementes. Claro que umas sementes podem se corromper completamente no caminho, tá certo? Podem ser devoradas pelos passarinhos, por um urubu, qualquer coisa assim. Mas, em geral, funciona. Vamos dizer, estatisticamente, 75%, 80% dos casos vai funcionar. Né? Então, tudo isso obedece, vamos dizer, a uma estratégia baseada nestes conhecimentos adquiridos, e é por isso mesmo que eu faço questão de os elementos da minha filosofia que são expostos aqui sejam, em primeiro lugar, sejam fragmentários, nunca se consolidem num sistema. São apenas sementes que eu estou jogando e que podem se desenvolver em sentido que eu mesmo não posso prever. E, em segundo lugar, sempre tenha em mente isto aqui. O objetivo do ensino é a pessoa. É criar pessoas melhores, pessoas mais sérias, pessoas mais centradas, pessoas mais conscientes, mais inteligentes e mais honestas. Ora, se não está centrado, como é que pode ser honesto? É absolutamente impossível. É fácil você fazer discursos moralistas, acusando as pessoas de serem corruptas, de serem mentirosas, etc., mas se o indivíduo não tem um centro, e se este centro não está, de certo modo, aberto à verdade universal, como ele vai poder ser honesto? Só por, vamos dizer, por um sorteio, por uma questão lotérica. Né? Então, até o ensinamento moral, ele tem que visar, vamos dizer, o centro consciente da pessoa. E esse centro consciente não é controlável verbalmente. Ele se transmite do mesmo jeito que, vamos dizer, os gestos do técnico transmitem ao aluno o manejo de uma máquina. Tudo isso não tem jeito de você transpor isso numa explicação verbal. Você tem que ver e fazer. Do mesmo modo, eu estudei desenho
um tempo, e 90% do ensinamento consistia em copiar o que o nosso professor Luigi Noviani fazia. A explicação verbal era um pedacinho, o resto você via ele fazendo e fazia igual, né? Então é por essa imitação. E isto, para mim, vigora sobretudo na educação de crianças. O que você transmite a uma criança? Você não transmite o que você quer transmitir, você transmite o que você está fazendo. Hã? Ou seja, a criança não presta atenção em você só quando você a está ensinando, dando uma ordem. Fulaninho, não faça isso, fulaninho, desça do muro, fulaninho, pare de estrangular seu irmãozinho. Né? Não é só nessa hora que ela está prestando atenção, ela está prestando atenção em você quando ela bem entende e presta atenção no pai e na mãe, a maior parte do tempo. A criança tem um fascínio por pai e mãe, fica olhando aqui. Então, é ali que você está ensinando a criança. Você não tem controle desse processo e ela também não tem. Mas existe uma espécie de controle, vamos dizer, cardíaco, que vem do coração, que vem do seu centro e passa para o centro dela. É um processo mágico? É, mas muita coisa é mágica nesta vida. Nós não sabemos como isso funciona, mas sabemos que funciona. Tá certo? E se isso é assim na educação de crianças, também o será na educação erudita, na educação do adulto, na educação filosófica. Pois eu acabo de dizer que isso é assim até no ensino técnico, meu Deus do céu. Hã? Se é assim na coisa mais material e técnica, como é que não será na filosofia, na ética ou na religião? Então, na própria religião, a pregação funciona um pouquinho. Né? Mas se você nunca vê aquilo funcionando, você nunca vê o exemplo da santidade, da bondade, então não adianta nada. Mas o exemplo por si, ele sempre funciona. Mesmo que você não consiga verbalizar tudo o que você está vendo. Então, o caminho certo da educação é sempre isso, a educação pelo exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou filosofando, vocês estão me vendo filosofar. Não é isso? O que vocês captam? Vocês captam um monte de detalhes que estão fora até do meu próprio foco. Não é isso? Hoje mesmo eu vi um vídeo de um sujeito me imitando, um negócio de rolando e dar risada. Tá certo? Mas ele pegou um conjunto de coisas, um estilo, pegou grosseiramente, mas pegou. Tá certo? E bom, partindo desse exemplo físico, você pode pegar camadas mais profundas da influência. O professor está passando, quer dizer, um estilo de ser, um estilo de pensar, um estilo de perceber, um estilo de conscientizar, etc, etc. E é isto que vai funcionar no fim das contas. Tá bom? Vou fazer intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Eu vou pedir ao Alessandro para ler as perguntas aqui para nós. Jonas da Silva Pereira pergunta: Descartes, ao propor uma busca pela verdade universal através da dúvida metódica, acreditava que essa verdade universal era cognoscível? Agradeceria se o senhor falasse um pouco, na verdade, um pouco sobre a verdade para Descartes, pela perspectiva da verdade que o senhor acabou de expor. Muito obrigado. Bom, o próprio Descartes, ele expõe que a concepção dele de uma verdade exposta à maneira de um tratado de geometria, ou seja, você partir de premissas fundamentais e você ir deduzindo conclusões mais particulares. Então, evidentemente, tratava-se de uma verdade, primeiro, que pudesse ser verbalmente exposta, segundo, que pudesse ser desenvolvida como um sistema dedutivo, e terceiro, evidentemente, uma verdade que ele pudesse dominar e tornar operacional. Descartes era um sujeito muito entusiasmado pelo progresso técnico e ele visava, evidentemente, com sua filosofia, a fomentar o progresso da ciência e da tecnologia. Então se trata sempre, vamos dizer, primeiro, de um conhecimento público, tá certo? Totalmente verbalizável e acessível a toda uma comunidade. Mas aí tem um negócio tem um detalhe que precisará ser objeto de uma outra aula. Existem basicamente dois usos diferentes da linguagem. Existe o uso que se faz da linguagem nas ciências e na tecnologia, que é
tem que ser uma verdade sem nenhum tipo de ambiguidade, e onde a cada palavra, a cada termo, corresponde um objeto perfeitamente identificável. Ora, isto só é possível por um vocabulário convencional. Quer dizer, você define cada termo, tá certo? Esse termo tem um significado estável e tem um referente externo perfeitamente identificável. Tá certo? Ora, é claro que para fazer isso é preciso limitar severamente o alcance desse discurso, tá certo? Limitando primeiro àqueles aspectos que interessam à investigação. Ora, não existe nenhum objeto que corresponda integralmente e só àquilo que uma ciência investiga dele. Isso é absolutamente impossível. Se você pegar, sei lá, um grão de milho é ao mesmo tempo um objeto da agronomia, é um objeto da economia, é um objeto estético, pode ser desenhado, é um objeto gustativo, é milhões de coisas, é um objeto utilitário, ele tem todos esses aspectos ao mesmo tempo e nenhuma ciência pode estudá-los todos ao mesmo tempo. Então ela limita, faz uma seleção abstrativa e diz, ok, olha, este objeto para nós o definimos assim porque isto é o aspecto dele que corresponde ao nosso ponto de vista. Aquilo que os escolásticos chamavam de objeto formal. Você tem o objeto material, né? Então um milho, por exemplo, ele é o objeto material de milhares de abordagens possíveis, mas se você vai estudá-lo sob o ponto de vista agronômico, por exemplo, então é só esse lado que interessa e você dá uma definição agronômica do milho, que não é a definição econômica, por exemplo, né? Então, o modo de você produzir o milho não tem nada a ver, vamos dizer, com o modo de você estudar o preço com que ele é vendido no mercado. São métodos completamente diferentes e são, portanto, objetos diferentes. Então, isso quer dizer que uma linguagem estável, perfeitamente formalizável e sem ambiguidades, só é possível mediante uma severa seleção dos aspectos a ser estudados. Tá certo? Porém, existe a linguagem em geral, a qual não é assim. Na linguagem em geral, ou seja na linguagem diária da nossa comunicação, das conversas pessoais, seja na linguagem da literatura, qualquer palavra tem significados imprevistos, porque depende do contexto que você está usando. Portanto, ela vai ter nuances, referências, evocações, etc., que não são previsíveis. Então, é por isto que eu insisti aulas atrás, em um post que eu coloquei ontem no Facebook, que o princípio da educação tem de ser a aquisição de uma extensa e profunda e séria cultura literária, né? Porque se você não tem o domínio desta linguagem, você não tem flexibilidade. Você só vai entender o que seja dito na base de um literalismo grosso e convencional. Então você, que nem aquele idiota da Folha, né, que se você usa a expressão todo mundo, ele quer dizer, são todos sem exceção. Qual é? Então, o que é isso? Uma falta de domínio da linguagem. E essa falta acontece porque as pessoas não têm o treino literário, não estão habituadas a ler a grande literatura, simplesmente não estão. Se ele entra na faculdade, ele vai aprender direto. Se ele entrar numa área técnico-científica, ele vai aprender direto o vocabulário daquela ciência e vai se acostumar com ela e vai achar que aquela é a realidade para ele, tá certo? E se ele entra numa área de humanas, eu vou aqui fazer letras para adquirir o futuro, bom, o que vai acontecer? Você vai receber uma injeção de teorias desconstrucionistas e outras que vai substituir a leitura do próprio material literário. Quer dizer, em vez de você ler Camões, por exemplo, você vai ler uma análise desconstrucionista de Camões. Bom, então a teoria encobre o objeto. Assim não dá, você não tem prática literária nenhuma, você está cheio de teorias a respeito na cabeça. É como o sujeito que nunca viu um bicho na vida, mas leu um monte de tratado de biologia e zoologia, tá entendendo? Então, ele leu tudo sobre a biologia das vacas, mas você mostra uma vaca de verdade para ele, ele não reconhece que é uma vaca, ele pensa que é um porco. Tá? Então, vamos dizer, o treino linguístico para, vamos dizer,
o uso desta linguagem cheia de imprevisibilidade e nuances é o essencial para a inteligência, né?